Boa noite, caros alunos, caros estudantes do ensino médio. Boa noite a você que ama a filosofia, que ama o conhecimento, a você que gosta de refletir, de ampliar o seu saber. Nesta noite eu estou aqui para falar mais uma vez sobre a questão da possibilidade de explicar Deus de forma racional, de forma reflexiva. E quando eu falo Deus aqui, eu não estou falando de um Deus específico, mas daquilo que representa as mais diversas religiões, o divino, o transcendente. Tá? Então Platão, ele tem uma maneira bem peculiar de tentar explicar Deus. Para Platão, não existe um Deus criador, mas existe o demiurgo. O que é o demiurgo? É o artesão divino, é o escultor. O demiurgo, ele sempre existiu, assim como a matéria. A matéria, segundo Platão, ela também é eterna. Ela sempre coexistiu com o demiurgo, só que ela em determinado momento era sem forma, ela era informe. E o demiurgo, como artesão, como escultor, ele é aquele que dá forma, que modela, pega a matéria bruta, pega a matéria e dá forma à matéria, dá forma às coisas. Não criou o universo. O Deus de Platão, o demiurgo, ele não criou o universo. O universo é eterno. E nem a matéria. Então ele dá forma à matéria que era desorganizada, imitando as essências eternas. Eu já vou explicar o que são as essências eternas. O demiurgo, ele criou os deuses inferiores para produzir os seres mortais. Mas ele não criou a matéria e nem o universo. Ele é apenas o organizador, coloca ordem, coloca forma, coloca beleza, né? Coloca estética nas coisas. Então, onde ficam as essências eternas, né? Que o demiurgo imita? Então ele pega como modelo para a sua obra, para a sua arte, para o seu fazer artesão, ele pega a essência eterna. E onde fica essa essência? É exatamente onde entra aquilo que eu falei no vídeo passado. Platão, ele concebe a ideia de dois mundos. O mundo sensível, que é esse mundo que nós vivemos, que é o mundo imperfeito, que é o mundo transitório, e o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, o mundo perfeito, o mundo eterno. Então ele se inspira no mundo eterno, no mundo das ideias. É de lá que ele tira a cópia e reproduz aqui neste mundo. Então o demiurgo, o Deus de Platão, ele transita entre esses dois mundos. O mundo sensível e o mundo inteligível. Ele transita entre o mundo corruptível e o mundo incorruptível. É lá do mundo das ideias que ele se inspira, que ele copia as coisas e dá forma a este mundo. Vou dar um exemplo para você. Vamos pegar aqui uma coisa bem simples para ficar fácil para que você entenda. Uma mesa. A mesa, ela existe nesse mundo nosso, neste mundo sensível, porque ela é o modelo da mesa, da ideia de mesa que existe lá no mundo inteligível, no mundo das ideias. Então o demiurgo vai lá, se inspira na mesa que é eterna, a ideia da mesa que é eterna, e vem aqui e faz a cópia da mesa que é transitória, essa mesa que nós conhecemos. Então as mesas podem ser de metal, pode ser de plástico, podem ser de madeiras, mas um dia elas vão voltar ao seu estado natural. Um dia elas vão se decompor, um dia elas vão se deteriorar. Mas a mesa, a ideia de mesa que existe no mundo das ideias, ela é permanente. Então, o demiurgo, ele apenas copia aquilo que ele vê no mundo das ideias e modela da forma a matéria para este mundo que nós vivemos. Então, ele é o produtor, né? Ele traz a existência, mas cria a partir da existência. Ou melhor, ele não traz nada à existência, ele apenas cria a partir daquilo que já existe. É um mundo ordenado e belo, inspirado no mundo das ideias. Então o demiurgo, ele se preocupa com a estética das coisas, mas ele apenas modela, dá forma
àquilo que ele tem, a experiência que ele tem lá do mundo das ideias. Então o demiurgo, as almas são criadas, né, de matéria sensível para compor diferentes composições. Então a alma ela é criada e ela se compõe à matéria e dá as diversas composições das formas de vida que existe nesse mundo. Então é bem peculiar essa maneira de Platão conceber Deus. O mundo sensível ele é imperfeito, o mundo inteligível ele é perfeito e eterno. Modela aqui o que existe lá. Então tudo que existe aqui é um modelo transitório, é um modelo passageiro daquilo que existe lá no lugar onde ele é eterno, né? Então essa seria a concepção de Deus para Platão. Nós vamos analisar um pouquinho também sobre o que Aristóteles fala sobre a questão de Deus. É uma outra explicação, é bem diferente daquilo que é a ideia de Deus de Platão, tá? Então, Aristóteles, que é um dos 3 filósofos aí clássicos, ele vai conceber Deus da seguinte maneira: Deus é o motor imóvel, ou o motor aqui como alegoria, né? Deus como grande motor imóvel, porém ativo, perfeito, imutável, constante. Então, para compreendermos melhor, vamos aqui imaginar uma engrenagem ou várias engrenagens, uma acoplada às outras. Existe uma engrenagem, uma segunda, uma terceira, uma quarta, até chegarmos a uma engrenagem principal, que a partir daquela engrenagem primeira, todas as outras funcionam. Então, se nós retrocedermos nessa engrenagem, nesse motor, se nós retrocedermos ao infinito, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas se eu retroceder até chegar à causa primeira das coisas, aí eu encontro esse motor imóvel, que ele não é gerado, mas ele gera, produz e alimenta o movimento de todos os outros motores, tá? Então Deus é o grande motor imóvel, ele é ativo, perfeito, fonte do bem e causa indireta de todo o movimento. Ele é a causa primeira e os outros movimentos acontecem de forma mecânica. Diferentemente da ideia de Deus ou do Deus do cristianismo, ele não é um Deus imanente. Ele é um Deus transcendente, ou seja, ele criou todas as coisas, tudo funciona de forma mecânica e ele ele não é um Deus próximo, aquele Deus que se preocupa conosco. Ele deixa as coisas acontecerem de forma mecânica. Então o motor ele não pode retroceder ao infinito, se nós formos fazer esse paralelo, mas chega a ser uma causa primeira. Então o grande motor imóvel, ou o motor imóvel de Platão, seria essa causa primeira, que daria uma série de outras causas que daria o movimento e a organização do mundo. Então o motor imóvel, ele é ato puro, ele é ato imutável e infinito. Erradamente, Tomás de Aquino, que foi um dos pais da igreja, quis associar esse motor imóvel ao Deus judaico-cristão. Ele teve que fazer uma exegese, ou seja, teve que desrespeitar a exegese para fazer uma comparação dessas. Porque, na verdade, esse motor imóvel de Platão, ele é distinto, não tem nada a ver com o Deus judaico-cristão. Mas como o Tomás de Aquino, ele era um adepto do aristotelismo, ele fez um malabarismo ali para ele tentar associar esse Deus, o motor imóvel, ao Deus judaico-cristão. Mas não tem nada a ver, tá? Então, vamos prosseguir aqui. Vamos falar de mais um teórico, aí, de mais um filósofo, o René Descartes, que ele foi filósofo e matemático francês, considerado o pai da filosofia moderna. Ele criou um método, o método cartesiano, né, que é o método da dúvida. O que é o método da dúvida? De maneira premeditada, ele, para chegar à conclusão, para buscar as evidências das coisas, da existência das coisas, primeiro ele duvida de tudo.
mas é uma dúvida metódica, não é uma dúvida duvido por duvidar. Tem um projeto por trás dessa dúvida. Por quê? Ele vai dizer o seguinte: para mim analisar um objeto ou qualquer coisa, se eu dividi-las em partes, eu consigo compreender melhor o todo analisando as partes do que eu querer compreender o todo de uma maneira única. Então ele vai por partes, ele divide as questões que o intriga através da dúvida. Então primeiro ele duvida da sua sensação, porque nós podemos ser enganados pela nossa sensação. Por exemplo, eu olho para o sol, eu tenho a sensação que o sol se movimenta no céu, mas na verdade é uma sensação, o sol não está se movimentando, quem está se movimentando é a Terra. Então eu posso ser enganado pela sensação, eu posso ser enganado pelo sonho. Quantas vezes nós sonhamos e o sonho parece tão real que nós não sabemos se nós estamos sonhando ou acordado. Então o sonho pode me enganar. Até mesmo a matemática. Ele vai dizer o seguinte: se houvesse um gênio maligno que tivesse por trás da matemática e me forçasse, me obrigasse a acreditar, por exemplo, que 2 mais 2 são 4, mas na verdade não são. E se isso tudo for manipulado? Aí eles chegam à conclusão: eu posso estar sendo enganado pelos meus sentidos, eu posso estar sendo enganado pelas minhas sensações, eu posso estar sendo enganado pela matemática. Mas uma coisa é fato, eu penso. Então, a dúvida dele levou ele a uma conclusão, o fato de que ele pensa, e isso é fato, é real, ele não pode negar. Então, se ele pensa, ele existe. Se ele pensa e existe, ele não pode pensar no nada, porque o nada não existe. Se o nada existisse, não seria nada, seria alguma coisa. Ele usa essa premissa, então, para explicar Deus. Como assim? Ele vai dizer o seguinte: se eu penso na ideia de Deus, é porque se Deus existe. Se ele não existisse, eu não seria capaz de pensar na ideia de Deus. Se eu dou atributos a Deus, bondade, é porque a bondade existe. Se ela não existisse, eu seria incapaz de pensar no conceito de bondade. Se eu posso falar em amor, é porque o amor existe. Senão eu não teria condições de conceituar isso, porque o nada não existe. Eu não poderia pensar no nada. Então, ele cria aquele método da dúvida, né? Cogito ergo sum, penso logo existo, e ele utiliza até mesmo a questão de Deus para provar o seu método. Eu estou falando isso porque existem vários argumentos racionais de vários pensadores que vão tentar explicar Deus de forma racional. Eu espero que nesse breve vídeo, nesses breves relatos, você possa despertar aí a sua curiosidade para investigar mais sobre o assunto. Nós temos dezenas de filósofos, de pensadores que vão fazer uma reflexão sobre este tema. E você também pode investigar, pode ler, procurar nos livros, ler o discurso do método de Descartes, ler a República de Platão, que você vai ter uma concepção muito boa sobre as ideias metafísicas de Platão, na boca de Sócrates. Então, aqui esse vídeo serve apenas para te deixar desejoso por buscar mais informação sobre o tema. Eu quero dizer para você, continue estudando, continue perseverando, porque assim você chegará na frente de muitos que estão desistindo pelo caminho. No próximo vídeo, eu pretendo falar sobre Nietzsche e a morte de Deus. Nietzsche disse assim: Deus está morto. Aí eu faço uma outra pergunta: será? Vamos ver no próximo vídeo. Obrigado a todos.